Capítulo 10. Metáforas políticas, 1974. Naquela noite, Miguel não conseguiu ter um sono tranquilo. Os sonhos que lhe invadiam o espírito apresentavam-se com imagens relacionadas com interrogatórios e torturas de presos políticos, em que ele era o interveniente principal, não como interrogador, mas como vítima. Estes sonhos sucessivos eram como se fossem uma chamada de consciência em relação aos contextos pessoais dos detidos, mostrando claramente o sofrimento de que eram alvo. Não era que Miguel ocupasse uma posição que implicasse qualquer tipo de tortura, mas o simples facto de ocupar as presentes funções de inquiridor transtornavam e atormentavam profundamente o seu espírito. À meia da noite, acordou várias vezes com essas imagens reinando na sua mente. Emília acordava com ele e perguntava-lhe o que é que se passava, mas Miguel não queria partilhar este tipo de preocupações com a sua esposa. Preferia ultrapassar sozinho este tipo de situação, garantindo-lhe tranquilidade de espírito para se poder ocupar da sua filha Patrícia. A um dado momento, disse para ele mesmo que tinha que arranjar uma solução para o caso de Fernando, encontrar uma justificação para não o entregar nas mãos de pessoas que não teriam nem consciência nem escrúpulos para lhe fazer a vida miserável e aos seus entes mais queridos. Miguel tinha uma família e sabia o que isso significava. Tinha que correr o risco de ser julgado pelos seus superiores hierárquicos militares, sobretudo aqueles que estavam ligados à PIDE, os quais esperavam que se encontrassem os motivos para justificar uma incriminação. O problema deles residia no facto de que Fernando se encontrava sob o estatuto militar e não civil, o que impedia a sua intromissão em termos de aplicação dos métodos de coação tão conhecidos e que faziam parte das suas funções como polícia política do Estado. Eram 5:30 da manhã e não conseguiu dormir mais. Emília dormia profundamente e acabou por se levantar. Encaminhou-se para o quarto da sua filha Patrícia para ver se tudo estava bem e encontrou-a agarrada ao seu brinquedo preferido, dormindo como um anjo. Acariciou-a e beijou-a ternamente e foi para a sala onde começou a escrever sobre o que deveria dizer a Fernando nessa manhã. Este seu hábito vinha dos tempos de Rodolfo. Ele costumava dizer-lhe que a melhor forma de pôr as ideias no seu lugar era de escrever numa folha de papel tudo o que nos ocupava o espírito e que nos causava preocupações. Depois de escrevermos sobre estes problemas, sentíamos-nos mais aliviados e podíamos encontrar soluções para cada um. Isso dava-nos a possibilidade de ordenar essas anotações avaliando a gravidade de cada contexto e atribuir prioridades, o que para ele era meia porta aberta para a resolução dos mesmos. Rodolfo costumava mencionar um velho ditado português: o travesseiro é o melhor conselheiro. E era um facto que às vezes Miguel encontrava soluções durante o sono, ideias que afluíam espontaneamente ao seu espírito e a prova de que o nosso subconsciente está constantemente ativo. Eram 6:30 da manhã quando Miguel chegou à porta de armas do quartel. Dirigiu-se à cantina, onde se encontravam os militares que iam entrar em serviço e que tomavam o pequeno almoço, entre eles alguns oficiais de alta patente. Dadas as suas funções como adido militar de um coronel, Miguel foi imediatamente abordado por um oficial que fazia parte do departamento militar em que ele estava inserido. Freitas era um tenente que tinha um caráter difícil de identificar. Era daqueles personagens que transmitiam a sensação de nos estarem constantemente a observar, mas ignoramos os verdadeiros motivos que o conduzem a ter essa atitude. Bom dia, caro Miguel. É uma surpresa vê-lo a esta hora na cantina. Será que não conseguiu dormir por alguma razão? Um sorriso sarcástico invadia o seu rosto, como era hábito. Como adido do coronel, todos sabem que você tem um estatuto preferencial e diferente da maioria de nós. Mesmo em relação a mim, que sou tenente. Às vezes ponho-me a questão se vale a pena ter galões nos meus ombros. Freitas começou a rir ao ver a cara de Miguel, que ficara surpreendido por esta sua percepção, o que traiu a sua naturalidade de comportamento. Miguel podia imaginar imediatamente uma cena do género em que Freitas estava a falar com elementos ligados à PIDE, relatando factos relacionados com um comportamento estranho da sua parte. Nada confirmava essa sua suspeita, mas era uma questão de intuição. Freitas era daqueles oficiais de carreira que lambia as botas fosse a quem fosse,
para chegar a coronel ou a general. Não me diga que está com inveja de mim, meu tenente. Eu estou disposto a trocar a minha posição com a sua, se for preciso. Trocar comigo? Nem pensar nisso. Mas afinal de contas, a que posição é que se está a referir? A posição na hierarquia militar ou o meu contexto específico no seio do exército? Será que você não gosta das suas atuais funções ou terá algo a criticar em relação ao nosso regime político-militar? Proferiu o tenente Freitas. Estas suas perguntas representavam uma confirmação aos olhos de Miguel de que Freitas tinha uma extrema curiosidade em saber quais eram as suas opções políticas. É claro que é em relação aos galões, meu tenente. Outra coisa seria meramente uma suposição sua, retorquiu Miguel, tentando igualmente usar um sorriso sarcástico semelhante ao do seu oponente. Estou muito contente que assim seja, caro Miguel. Mas deve calcular que para chegar a esta posição tem que se escolher a carreira militar e saber servir dignamente o nosso país. Servir dignamente o regime que vigora no nosso país, não é aquilo que o meu tenente quer dizer? Respondeu Miguel bruscamente, sendo esta uma reação espontânea que ele não pôde evitar. Era uma demonstração de que os valores pessoais e as opções implicadas nesta sua reação eram muito difíceis de serem ocultadas dos olhos de terceiros, mesmo dos seus pertences inimigos. As duas coisas, caro Miguel, as duas coisas. Espero que nunca duvide da minha honestidade e lealdade para com o regime. Mas já agora diga-me uma coisa, como está a avançar o dossiê desse detido, o Fernando? Existem muitas pessoas que esperam resultados e vão começar a ficar impacientes. Na opinião dele, Miguel seria demasiadamente condescendente na forma como tratava do dossiê de Fernando. Para indivíduos como ele, Miguel era estupidamente servil e disposto a ajudar e aconselhar todos os que se lhe dirigiam. Um dos motivos pelos quais era bastante conhecido e procurado por quase todos à sua volta. Este seu caráter era invejado por muitos camaradas militares, para além do seu estatuto de adido do coronel, o que de uma certa forma o punha numa posição de protegido do mesmo. Estou a fazer o melhor que posso, meu tenente. Isto tendo em consideração a maneira pessoal que ponho no tratamento deste dossiê. O que é que quer dizer com isso? O seu procedimento não tem nada que ser pessoal. Só tem que se restringir ao Código Militar e aplicar o que está prescrito para este tipo de contexto. Não me diga que está a condescender com o prisioneiro por causa das suas convicções pessoais. Isso poderia causar-lhe muitos problemas, daquele tipo que não pode imaginar. Exclamou o tenente Freitas de uma forma bastante agressiva e ameaçadora. Esta reação do tenente reforçou a sua opinião de que estava a ser observado no seu processo de interrogatório e, ao mesmo tempo, estava a ser julgado politicamente e conjuntamente com o detido. As suas palavras denotavam uma flagrante ameaça e uma eventual ligação com a PIDE. Não sei o que possa eventualmente pensar em relação às minhas convicções pessoais. Quanto ao resto, com certeza que seguirei o que está estipulado no Código Militar, meu tenente. Mas quero que saiba que não farei mais do que isso, mesmo se me pedirem. Mais do que isso? Não estou a perceber a sua resposta. O que quer dizer com isso? Disse o tenente Freitas. O seu rosto estava a ficar vermelho como resultado da sua irritação. Sim, meu tenente, mais do que isso. E sabe muito bem o que eu quero dizer. Com todo o respeito, se tiver mais uma questão, pode expô-la ao nosso coronel, porque eu não estou sob as suas ordens. Quanto ao dossiê do detido Fernando, será tratado à minha maneira, salvo se o meu tenente me substituir nessas minhas funções. E agora, se me der licença, vou preparar-me para cumprir com as minhas obrigações. Desde que saiba quais são as suas obrigações, caro Miguel. Sabe que às vezes as obrigações podem exceder o que está prescrito nos códigos, sejam eles de que tipo forem. Não para mim, meu tenente, mas como lhe acabei de dizer, se encontrarem alguém para me substituir, até lhe agradecia. Só me encontro a cumprir ordens, mas essas mesmas instruções têm que obedecer a um código de honra e honestidade. Penso que o Código Militar não omitiu estes dois elementos tão essenciais para a liberdade dos cidadãos que são obrigados a cumprir o serviço militar, e penso que o Exército serve para defender essa mesma liberdade. Está dispensado, cabo Miguel. Por agora é tudo, e esta conversa clarificou-me bastante em relação ao seu perfil militar e não só esse. Finalizou o tenente com um ar bastante contrariado.
Miguel não pôde deixar de ficar um pouco afetado com a conversa que tinha ocorrido com o Tenente Freitas. Seria que as suas preocupações, aquelas que tinham perturbado o seu sono, eram tão visíveis aos olhos dos outros? Seria que o seu rosto era um espelho que deixava transparecer os seus ideais políticos? A sua vontade era de lhe ter dito que o seu avô Rodolfo tinha sido perseguido pelo regime político em vigor, a quando da sua luta pela liberdade do povo português, o que não o fazia um fascista, mas sim um revolucionário. Sim, um revolucionário, daqueles que não têm opção política, exceto a sua dedicação no sentido de recuperar as liberdades fundamentais de um povo oprimido por uma ditadura. A ditadura que estava na origem de uma guerra colonial que durava há anos e que tinha custado a vida a tantos militares, causado sofrimento às suas famílias e a uma grande parte da juventude portuguesa. Tinha vontade de lhe ter dito que em termos militares não existem revolucionários nem revoluções, mas simplesmente golpes de Estado, o que traduzia claramente os propósitos arbitrários dos mesmos. Gostaria de lhe ter gritado aos ouvidos que uma revolução tem sempre origem no povo e não nas forças militares, e se estas últimas participassem nessa mesma revolução, isso não representaria mais do que a metamorfose de um golpe de Estado numa pura revolução com o povo e pelo povo. Desejava ter-lhe expressado que estava feliz de não ter tido um filho que tivesse que servir na mocidade portuguesa, um organismo militar semelhante à juventude hitleriana, só porque o seu pai era um fascista, o que seria a mesma coisa que assumir que ele próprio não o era. No fim de todos estes pensamentos de revolta e mesmo de raiva, Miguel lembrou-se imediatamente de Emília e de Patrícia. Vieram-lhe ao espírito as imagens de como as tinha deixado nessa manhã, durante um sono profundo e tranquilo. Estes seus pensamentos revelavam ao mesmo tempo a sua inquietude face ao risco político que estava implicado no seu porte militar, sobretudo face às afirmações que tinha acabado de proferir ao Tenente Freitas. Miguel tinha a consciência de que era um grande risco para ele e para a sua família o facto de se ter exposto daquela maneira, mas não o podia evitar porque era qualquer coisa natural que lhe corria nas veias, como acontecia com o seu avô Rodolfo. Às 7h30 da manhã, dirigiu-se à cela de Fernando. Continuava agitado como resultado da conversa com o Tenente Freitas. Durante o trajeto, na parada militar, deparou-se com o Coronel Varela, o comandante do quartel, a quem prestou saudação militar. Era hábito dele de percorrer a parada e visitar algumas casernas de soldados para controlar as instalações e verificar se as regras disciplinares estavam a ser cumpridas. Falava com alguns soldados como se fosse um deles, mas o seu porte implicava o máximo respeito. O Coronel Varela era um daqueles militares que era admirado pela sua conduta, pela sua honestidade e justiça nos seus procedimentos para com a sua unidade, independentemente das suas opções políticas, o que fazia dele um símbolo aos olhos de todos os militares. No entanto, dado o seu poder de observação, Miguel notava nele uma certa preocupação, o que não correspondia ao seu comportamento habitual, que se manifestava por uma atitude, fala e olhar firmes. Vieram-lhe ao pensamento os rumores de um golpe de Estado que justificariam o comportamento do coronel. E a ironia era que, por um lado, aspirava que isso acontecesse, e por outro, sentia uma grande compaixão por aquele personagem, pela sua personalidade e integridade, de tão únicas que eram. Talvez porque ele lhe fizesse lembrar o cônsul alemão na sua postura, neutralidade e correção. Neutralidade no sentido de ser um verdadeiro militar sem opção política, apesar das suas convicções pessoais, o que conduzia a essa sua conduta isenta de qualquer crítica que fosse. O Coronel Varela era daquelas pessoas que nascem com um dom natural. Era de uma grande estatura, quase 2 metros de altura, e perto de 100 quilos. A sua postura era de um autêntico militar. O seu andar era como uma marcha militar em que o corpo é completamente controlado, como uma marionete de costas direitas liderando toda a parada. A sua imagem ficava gravada na mente dos soldados, mesmo dos civis. Era uma imagem de estilo de Stalin, daquelas personalidades que todos odeiam, admiram e veneram ao mesmo tempo. Se Rodolfo fosse vivo, teria imediatamente venerado este personagem que correspondia à sua filosofia de que era melhor um ditador assumido do que um falso socialista. Passava tudo por uma questão de coerência pessoal, o que implicava automaticamente um grande grau de honestidade e mesmo de coragem. Talvez dado o seu estado de espírito,
encontrou o corredor que conduzia à cela de Fernando um pouco sombrio. Para além da umidade que reinava naquela cave, não havia luz suficiente do que a trazida por pequenas janelas que davam para a parada e revestidas com grades. As células encontravam-se a um nível inferior, pelo que a cave era areada e iluminada por essas janelas através do corredor central que separava as mesmas. Antes de entrar na cela, tentou esquecer o diálogo dessa manhã e pôr as ideias no seu lugar, como lhe teria dito o seu avô Rodolfo. Miguel dispensou o sentinela de serviço antes de bater na porta da cela. Fernando aproximou-se da porta e a espreitou pela abertura que se encontrava incorporada na mesma. O seu aspecto era desolador, como se encontrasse extenuado após ser obrigado a fazer trabalhos forçados. Miguel pediu permissão para entrar e abriu a porta. O diálogo que se iria desencadear não parecia muito prometedor em termos da obtenção de resultados, aqueles que Miguel desejaria atingir, a liberdade de Fernando. «Então traz-me algumas boas novidades?» perguntou Fernando. «Eu bem gostaria de fazê-lo, mas já sabe que isso depende de si. Deve compreender que devemos continuar neste tipo de perguntas e respostas até eu poder dar-lhe essas boas notícias de que está à espera. Você não parece estar em plena forma física. Há algum problema de saúde? Quer adiar esta reunião para amanhã?» Fernando olhou melancolicamente para ele e esse olhar causou-lhe arrepios, como se fosse uma mensagem de adeus antes de fazer qualquer asneira como produto de um estado de espírito perturbado. Num contexto semelhante, tudo podia acontecer e Miguel tinha isso em consideração. «Não me diga que está preocupado comigo, ou já começou a ter conflitos de consciência», exclamou Fernando com um certo ar de admiração. «Não comece com essa conversa. Já basta esta manhã eu ter tido uma conversa bastante desagradável com um dos meus superiores. E se isso aconteceu, é por causa deste interrogatório do qual me incumbiram. Portanto, não torne as coisas mais difíceis para ambos. A continuar assim, não poderei ajudá-la em nada. Pronto, não leva a mal este meu sarcasmo, mas queira saber que ajuda um bocadinho este prisioneiro a descarregar o seu sofrimento. Compreende? Pensa que é fácil encontrar-me nesta situação? À parte de si, não tenho mais ninguém com quem falar. Pode parecer irónica esta minha afirmação, mas pode acreditar que até me dá um certo prazer conversar consigo». Fernando parecia meio adormecido quando falava. Ao mesmo tempo, parecia um pouco resignado com a sua situação de prisioneiro, o que não criava muitas esperanças a Miguel que ele respondesse positivamente às suas perguntas. Normalmente, a resignação implicava alheamento e distanciamento, o que não era nada aconselhável para ele. «Está bem, Fernando. Se sentir em forma, podemos continuar neste jogo de perguntas e respostas, como eu disse anteriormente. Para começar, queria perguntar-lhe se ocorreu alguma coisa na sua vida que pudesse influenciar as suas presentes opções políticas. Algum acontecimento em que estivesse envolvido direta ou indiretamente. Eu posso compreender que existam situações difíceis de serem explicadas, aberta e honestamente. Acontecimentos que envolvem uma certa privacidade. Mas, por favor, tente ser o mais franco possível. As minhas opções políticas. Qual é a opção política que você pensa que eu tenho, à parte de estar preso como objetor de consciência? Sim, porque basta não ser fascista para imediatamente ser perseguido. É isso que você quer dizer? Saber sobre as minhas opções políticas para a seguir me perseguirem ainda mais? Não é nada disso, Fernando. Só quero identificar algum acontecimento que o tenha levado a ter um comportamento camuflado por um rótulo religioso, quando na realidade possa ter outra origem. Eu só quero ter a certeza se é isso ou não, é tudo. Saiba que não tenciono usar as suas confidências para me pronunciar sobre as suas tendências políticas. Estamos aqui sozinhos e tudo o que ambos possamos dizer um ao outro nunca poderá ser provado. A sua incriminação só pode ter base em confissões assinadas ou na presença de um terceiro elemento que serviria de testemunha, o que não é o caso. Peço que me faça plena confiança, é tudo. Plena confiança, diz você. O que é que faria no meu lugar? Posso saber? Compreendo o seu receio.
Como tanto receava, Miguel apercebia-se a pouco e pouco que aquele aspecto de resignação de Fernando estava a transformar-se num elemento causador de um certo isolamento da sua parte. Começava a manifestar-se mais pela necessidade de falar com alguém e libertar-se dos seus próprios demónios, como se costumava dizer, mesmo que isso implicasse a sua eventual condenação. Ouça, o que eu posso fazer é contar-lhe uma história sobre a saga de uma criança que foi roubada da sua família. A seguir, poderá interpretá-la como uma confissão, ou como uma simples metáfora, mas no final não poderá provar que seja uma coisa ou outra. Proferiu Fernando. Miguel já se tinha apercebido de que ele era uma pessoa bastante culta e foi neste momento que teve essa confirmação. Quando ele falava, manifestava uma capacidade de raciocínio bastante elevada e a sua educação devia ter sido esmerada. O seu aspecto e o seu contexto correspondiam à imagem daqueles revolucionários que são fundamentalmente intelectuais, idealistas, aqueles do tipo que fizeram parte dos acontecimentos de maio de 1968 em França, mas com a diferença fundamental de que o contexto em que se encontrava era bastante diferente. A França era um país democrático, enquanto Portugal era um país fascista, onde o serviço militar era obrigatório, a única forma de manter as antigas colónias pela força das armas. Estou inteiramente de acordo com essa sua proposta. Sou todo de ouvidos, disse Miguel com um sorriso. Está bem, então. Vamos ver se não me vou arrepender. Fernando mostrou mais uma vez aquela expressão de resignação que invadia o seu rosto naquela manhã de primavera. E continuou. Há uns anos atrás havia um garoto chamado João, que era filho mais velho de um casal campesino. Era uma família muito humilde e simples, onde todos partilhavam tudo o que tinham uns com os outros, desde a comida até às roupas de criança, que acabavam por servir a quase todos. No meio destas privações existia uma união enorme em termos de sentimentos, em que os valores familiares estavam acima de tudo, ajudando a superar a pobreza reinante no seio daquela família. Como filho mais velho, esse garoto já se preocupava com o resto dos seus irmãos e irmãs, por quem sentia uma certa responsabilidade, sendo ele que substituía de uma certa forma a presença do seu pai quando este se ausentava para a cidade do Porto. O seu pai trabalhava na estiva, uma profissão que implicava esforço e sacrifício e que no fim resultava quase sempre em problemas de saúde, dado o seu estado de exaustão crónica a que era submetido. Numa certa manhã de domingo, João acordou e o seu pai já tinha tudo preparado para irem todos à missa na igreja da pequena paróquia onde viviam, o que era um procedimento comum a todos os fins de semana. Nesse dia de verão o sol estava descoberto e a temperatura matinal prometia uma jornada plena de alegria e brincadeira, o que só podia começar depois da missa, está claro. No fim da cerimónia, o pai de João deixou-os e dirigiu-se a uma taberna onde se encontrava regularmente com os seus amigos e colegas de trabalho. João já sabia que a partir desse momento tinha toda a liberdade até ao resto do dia para ir brincar com os seus irmãos e amigos. O seu pai não era autoritário, mas sabia dar a devida educação aos seus filhos, aconselhando-os, dando-lhes liberdade, mas ao mesmo tempo mantendo o respeito necessário implicado no seu papel de progenitor. João passou a tarde a brincar com os seus amigos e familiares, até quase ao fim da tarde, hora em que decidiu regressar a casa. O caminho de regresso obrigava a passar pela rua principal da aldeia, onde havia uma concentração de pequenos comércios e alguns cafés e tabernas. À distância, João não pôde evitar de reparar na presença do seu pai, quando este saía lentamente da taberna, vacilando no seu andar, talvez como resultado de uma indisposição ou problema de saúde. Por ter brincado durante bastante tempo, o cansaço e a distância não lhe permitiram correr na sua direção. Mas um arrepio apoderou-se do seu espírito quando viu o seu pai caminhar em direção à estrada principal, sem fazer a mínima atenção. Começou a gritar: "Pai, pai, atenção! Pai, cuidado, pai!" Naquela tarde de verão, uma mãe ficou sozinha com 7 crianças a seu cargo para criar e com a dor de ter perdido o seu marido. Fernando interrompeu a sua narração e o seu rosto estava transtornado. Miguel verificou como ele tinha ficado afetado ao contar estes trágicos acontecimentos, o que significava que
que uma certa dose de dor estava presente. O tipo de sofrimento que se sente quando se passou realmente por estes mesmos acontecimentos. Ele não conseguia disfarçar os seus sentimentos, a sua dor. Os seus olhos estavam ligeiramente vermelhos, desvendando esse sofrimento que era impossível de ocultar, e os olhos nunca mentem. Eu sei que não é permitido, mas sabe uma coisa, Fernando? Vou fumar um cigarro. Também quer fumar? Disse Miguel espontaneamente, tentando cortar a emoção que reinava nos seus olhos e no seu coração. Miguel tinha medo que esse estado de espírito prejudicasse o relatar de acontecimentos que estivessem relacionados com contextos políticos. Até agora a metáfora de Fernando correspondia unicamente a trágicos acontecimentos humanos que eram comuns a múltiplas situações semelhantes e que se produziam diariamente nas ruas e estradas do país. Ao mesmo tempo, Miguel tentava não criar uma relação muito pessoal com o detido, e o facto de começar a integrar-se neste tipo de contextos abria uma porta a esse tipo de condescendência onde os valores humanos se podiam sobrepor aos factos que deveriam ser alvo de uma análise imparcial. No entanto, o caráter de Miguel não lhe permitia ficar completamente aliado a esta componente humana. Portanto, não podia contrariar este seu instinto, esta sua forma de estar, a sua sensibilidade em termos de compaixão e solidariedade em relação a estes contextos. Por mais que tentasse comportar-se de uma maneira fria e distante, não o conseguia. Certamente porque no seu interior repudiava tudo o que estava a fazer, porque não tinha uma mentalidade fascista, apesar de não ser um revolucionário. Sim, aceito com prazer e agradeço bastante. Já quase me esqueci de quando é que fumei o meu último cigarro. Retorquiu Fernando ao mesmo tempo que agarrou bruscamente o cigarro que Miguel lhe tinha oferecido. Fumou avidamente, saboreando cada inalação como se fosse um elixir mágico para o espírito, enquanto Miguel ficou em silêncio e observava as suas reações. Ao mesmo tempo pensava que deveria abreviar esta narração e conduzir Fernando a uma descrição mais objetiva em termos políticos. Estou verdadeiramente desolado pelo que aconteceu ao João. Deve ter sido bastante doloroso como experiência, sobretudo para uma criança daquela idade. Eu não quero que pense que eu sou insensível a este tipo de ocorrências, mas será que esta sua pequena história nos vai conduzir a conclusões na área política? Disse Miguel num certo momento. Lembra-se da minha pergunta inicial? Existiu algum acontecimento que o tivesse influenciado nas suas opções políticas? Sei que está com pressa de identificar a tendência política desta metáfora, mas não posso deixar de escrever os factos sem ser à minha maneira. Penso que tudo está ligado. O sofrimento existe em todos os domínios da vida, sejam eles de origem humana ou política. Nunca esquecendo que a maior parte do sofrimento que temos de suportar ao longo das nossas vidas é normalmente causado pelos seres humanos. Mas eu vou continuar. Fernando ficou um longo momento em silêncio. Pediu outro cigarro a Miguel, que acedeu prontamente a dá-lo, e continuou a narração da sua metáfora política humana. Depois das cerimónias funerárias, a mãe de João preocupou-se essencialmente em arranjar trabalho para poder continuar a sustentar a sua família, mas não era fácil. Numa zona pobre do país, nunca é fácil de superar este tipo de acontecimentos, sobretudo para aqueles que não foram afortunados com heranças de famílias prósperas. Passados uns dias, a família de João foi alvo da visita do padre da paróquia, que se apresentou na companhia de uma mulher bastante obesa e com um ar bastante autoritário. A mãe de João foi informada de que essa mulher trabalhava numa congregação religiosa ao pé de Braga e que, com a ajuda e proteção do padre responsável pela mesma, recebiam crianças que eram vítimas de contextos sociais idênticos ao da sua família. Quer o padre, quer a representante da congregação propunham-se a acolher João naquele estabelecimento religioso e dar-lhe uma educação adequada. Face a uma proposta desta natureza, a resposta da mãe e responsável de família foi negativa e manifestou com indignação, o que contrariou as intenções do padre da paróquia e da mulher que o acompanhava. Verificando esta reação, a mãe de João perguntou ao filho se ele quereria viver numa congregação e trocar a sua vida de família por uma educação no seio de estranhos, a que João respondeu também negativamente. 2 dias depois, João foi surpreendido com os gritos e o choro da sua mãe.
Quando chegou perto da entrada da sua casa, deparou-se com elementos da GNR, Guarda Nacional Republicana, acompanhados pelos mesmos personagens, e que intimavam à sua mãe para que ele os acompanhasse. João verificou o sofrimento e o pânico que se apoderaram dela, ao antever a separação forçada que iria ter lugar, e correu em direção aos guardas com pedras na mão para protegê-la. Foi nesse momento que ela se pôs à sua frente, sendo imediatamente empurrada por um dos guardas que correu atrás do garoto. João encontrou-se encurralado entre o corpo da sua mãe, caído no chão, e a mulher da congregação, sendo imediatamente agarrado. As tentativas para se libertar foram infrutíferas, assim como as súplicas da sua mãe e do resto da família que chorava sem parar. Nessa manhã, João foi levado à força pelas ditas entidades representantes do governo e do clero para conhecer aquilo que foi mais um encarceramento do que uma participação caritativa na sua educação de criança. Fernando parou novamente a sua narração, como se estivesse a ganhar coragem para continuar a descrever esses acontecimentos. Miguel já tinha estabelecido a relação entre os factos descritos naquela metáfora que estava a ser exposta e a estreita ligação que existia entre o regime fascista e a Igreja. O que Fernando iria relatar a seguir é que o iria surpreender e chocar profundamente. Eu posso imaginar o que esse garoto e a sua família devem ter sofrido, Fernando. Já estou indignado só de pensar em acontecimentos dessa natureza. Eu tenho uma filha de tenra idade e acho que nunca me conformaria com uma situação dessas, e faria tudo para a evitar, nem que fosse com o custo da minha própria vida, comentou Miguel. Não há dúvida que já absorveu parte da minha metáfora. Ainda quer que eu lhe continue a descrever esta triste história sobre um garoto chamado João? Claro que sim, Fernando, mesmo que me custe bastante chegar a tristes conclusões. Pelo menos fico com a confirmação sobre certos contextos político-sociais que às vezes pensamos ser o produto de rumores, mas que na realidade estão ocorrendo todos os dias à nossa volta. Sabe que a maior parte de nós vive de uma maneira muito individualista, diria mesmo egoísta. Preocupamos-nos com os nossos problemas, os quais achamos serem os mais importantes do mundo, quando na realidade não são nada comparados a estas situações que você acaba de descrever. Miguel estava um pouco transtornado ao dizer estas palavras. Agora é você que está um pouco perturbado. Posso verificar isso na sua expressão. É verdade que existem situações à nossa volta difíceis de imaginar, mas esta asseguro-lhe que é verdade, retorquiu Fernando. Fernando dirigiu-se para a porta da cela, espreitando para o corredor e tentando ver a janela que dava para a parada. Respirava profundamente, como se estivesse a recuperar as forças para continuar, através de uma brisa de liberdade trazida pelo vento daquela manhã de primavera de 1974. O sol brilhava lá fora e convidava-os a sair daquele local mórbido onde se encontravam, nem que fosse por uns meros minutos. Miguel levantou-se subitamente e chamou o sentinela. Na sua presença ordenou que os acompanhasse para um pequeno passeio na parada, garantindo que não era por muito tempo e que seria da sua inteira responsabilidade. O sentinela acordou ao seu pedido com uma certa relutância, dado que esta ordem ia contra todos os regulamentos em vigor, mas Miguel estava determinado a correr esse risco. A parada estava quase deserta. Os militares encontravam-se em serviço nos departamentos de mensagens e nas secretarias. Os outros encontravam-se nas casernas a descansar depois de terem ficado de serviço durante a noite. Ambos começaram a caminhar seguidos do sentinela, que parecia receoso de ser repreendido pelo oficial de dia. Afastaram-se da parada, tomando um caminho que levava às traseiras das casernas, o local onde poderiam tornar-se mais discretos às vistas dos superiores e hierárquicos militares de Miguel. Ofereceu mais um cigarro a Fernando, que estava verdadeiramente encantado por aqueles momentos de liberdade, quando repentinamente ouviram uma voz bastante conhecida de Miguel. O duvidoso e temível Tenente Freitas estava a alguns metros e face a eles com uma expressão de pura reprovação.